Olá, povo liberto, meu povo guerreiro, meu bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês forem ver esse vídeo, né? A pessoa que vos fala é José Gonzaga, aqui do canal Passando a Bíblia a Limpo. Desde já eu peço, quem se interessar e gostar do meu trabalho, se inscrever, né, no canal, me dar uma força, fazer um comentário se possível for, né, dar um like, né, para o pessoal da plataforma entender que o trabalho está sendo bem feito. Nosso trabalho é simples, mas trabalhamos com transparência, porque nosso compromisso é com a verdade. Nós não estamos aqui para tapear, para colocar, ocultar as coisas por debaixo do tapete, não. Nós estamos tirando a sujeira que está por debaixo do tapete, que as religiões fazem. Elas, as cartilhas da religião, na verdade, eles só divulgam os livros, capítulos e versículos de acordo com a teoria do pastor fundador, né? Com o modo, né, de pregar, aí, com as diretrizes da igreja. Eles têm uma cartilha a seguir, né? Na realidade, vocês acreditar em teologia e teólogo é a maior furada que tem. O curso técnico, né, o curso científico que é formado, é bacharel, não é nada. Esse cara não entende nada de Bíblia, nada. Ele só entende as partes, os versículos, os livros que eles estudaram, que a igreja que administrou o curso para eles, né, deu as provas das matérias que eles fizeram um rascunho, né, de acordo com o entendimento e as doutrinas, os usos e costumes daquela denominação que está aplicando o curso. Então esse povo não entende nada de Bíblia. O que eles entendem é para tapear o que realmente está escrito, né? Você lê aqui, eles falam, não é isso que está escrito, você tem que ter o dom do Espírito Santo. Não existe nada disso. Isso é balela. A figura de Jesus, a figura de Jeová, esse pessoal nunca existiram na realidade, né? Se você pegar os idiomas antigos, né? No primeiro idioma que foi escrito, foi traduzido, a linguagem eclesiástica, foi no idioma hebraico. Depois vem o idioma aramaico, que é um idioma morto, né? Uma língua morta, né? Aí depois migrou para o grego, né? E por último para o latim. E do latim que deu origem às nossas Bíblias, provém do latim, né? Daí, por isso que você vê que até hoje o Papa, por exemplo, o Papa ele celebra missa em latim até nos tempos atuais. A igreja cristã, que na verdade ela veio através da revolta de Lutero, que era um ex-padre católico que revoltou contra a igreja e fundou a primeira igreja protestante, que tem a sede principal lá em Holanda, né? A igreja luterana, foi a primeira igreja protestante. Qual o objetivo disso? Protestar contra quem? Contra a igreja católica, porque eles acham que eles estão certos e a igreja católica está errada. Mas na verdade elas vieram de lá. Eles são cria da igreja católica. Quem tem, no caso, a Bíblia, o direito autorais da Bíblia é a igreja católica. Mas a religião, no caso, olha, a nossa religião aqui, no nosso país de origem, isso na verdade iniciou lá do judaísmo, né? Os judeus na verdade iniciou com essa história, e lá eles acreditam apenas em Yahush, Elias, eles não aceitaram essa divindade como Deus, ele foi rejeitado pelo povo deles, né? Por isso que está escrito lá em João capítulo 1, versículo 11, né? Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam, né? João 1, 11, né? Ele foi rejeitado pelo povo judeu, ele não foi aceito. Ele, na realidade, quando vocês falam que ele é o Deus de Israel, vocês estão mentindo. Essa divindade não é Deus de Israel. A maioria em Israel, no caso, a Judéia em si ali, é o judaísmo. O judaísmo que é a religião maior. A segunda religião
que bate de frente, quase sempre tem as guerrilhas lá da Palestina, né, a Chechênia, aquelas regiões ali só vivem em conflito. Por quê? Porque o judaísmo está em guerra com a Palestina desde hoje, onde algumas partes têm o predomínio dos muçulmanos. As duas religiões maiores de Israel é o judaísmo, os judeus, né? E os muçulmanos, os do Estado Islâmico, né? Aí tem as guerras santas até nos tempos atuais, que o povo não tem paz. Aí essa divindade veio de lá, ela não é do Brasil, né? O Deus do Brasil, ele é o Deus do indígena, é o Tupã, né? Da tribo Tupi-Guarani. O Deus, verdadeiramente, o Deus brasileiro é o Tupã, que também não existe, mas é uma crença indígena do povo primitivo da nossa terra, que somos verdadeiros brasileiros, e que foi tomado dele, a cultura deles, né? E tomou a crença deles, né? E escravizaram, tomaram a terra deles, tomaram tudo, né? Tomaram até as mulheres deles, né? Na época das caravelas, que veio de Pedro Álvares Cabral aí, os padres jesuítas, né? Aí, ou seja, na era das caravelas para lá, eles dominaram as terras, né? Que eram os homens nativos. O índio é o verdadeiro brasileiro. Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. Quando ele chegou no Brasil, que já existiam os verdadeiros brasileiros, que são os índios, que nós estamos menosprezando uma raça para dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Também a história também está mentindo. Como é que você vai descobrir algo que já está habitado, né? Então aí já é uma balela. O problema é que a história você só estuda, mas você não enfia a história com certeza que é certo. A história você estuda para aprender, a história. Agora, a Bíblia não. A Bíblia é um livro muito incerto, um livro cheio de discrepâncias, cheio de mentiras, cheio de contradições, mas você mostra a verdade nua e crua. E os defuntos eclesiásticos não querem acordar, né? Porque eles precisam da muleta da fé, eles precisam testificar de uma divindade, mas por eles não têm como provar. Aí você tenta reverter. É nós que temos que provar, nós que não cremos. Como é que você vai provar o que não existe? A mesma coisa falar, também prova que a mula sem cabeça não existe. Se não existe, não tem como provar, meu amigo. Quem tem que provar é aquela pessoa que diz que o que não existe, existe. Isso quem fala isso é vocês. Mas quem defende é vocês. Não é a divindade que defende. Ela é tão fraca que ela não serve nem para defender ela, a si própria. Precisa do fã-clube, né? Tudo que o Cristão fala, que mas Deus existe, porque vem a história do vento, você não vê o vento, né? Essas palhaçadas todas, né? Não tem nada a ver, né? Aí, coisas da natureza, quando acontece um fenômeno da natureza, é a vida desse Jesus da goiaba aí, né? Que não resolve nada, é só falácias. Agora vamos lá. Ele não veio para todo mundo. Quando você lê lá em João, primeiro falar no livro de João, né? João 3, versículo 17, quando ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. Meu amigo, quando você fala mundo, você entende o quê? O mundo é no geral. Não é só Israel, meu amigo. É o mundo. Então o mundo então existe só através de Israel. Israel não é nem potência, meu amigo. Tem vários países mais potentes do que Israel, é isso. Onde que Israel representa o mundo? Hoje a capital mundial seria os Estados Unidos. Nessa época desse conto de fada aqui era Roma, era Itália. A capital da Itália hoje, né? Então não é o mundo. Israel hoje não representa o mundo e na época era um vilarejo, um povoado, um país pequeno, né? Jamais Israel vai representar o mundo. E isso é falácia, isso é mentira. Quando ele fala que ele veio para salvar o mundo e não para condenar o mundo, vamos ler agora lá em Romanos. Vamos agora partir para o livro de Romanos.
Romanos, capítulo 11 e o versículo 26 de Romanos. Vamos lá. Aqui, ó, tô lendo a sua Bíblia, viu? Vai falar que eu estou inventando, não. Tô lendo o gibi do Tio Patinho do Zé Carioca, não. Tô lendo a Bíblia Sagrada, para desmentir ela. Eu uso a Bíblia para desmentir, e não para iludir as pessoas, né? Versículo 26. E assim, todo o Israel será salvo. Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Ou seja, o povo judeu na época estava sendo oprimido com o Império Romano. A força maior, capital do mundo, era Roma, na época. Tinha um exército poderosíssimo. Eles dominavam as províncias, e aquele povo que era dominado era escravizado por Roma. E ninguém quer ser escravo. Ninguém quer ser escravo. Onde eu não entendo como o cristão gosta de ser escravo, né? No livro de Coríntios fala, quando você converte, você se torna escravo de Cristo. Então aqui não mudou muita coisa não, né? Você só mudou de nome. Você continua sendo escravo, a mesma coisa. Nós não somos escravos. Nós somos livres. Nós somos verdadeiramente livres, porque não acreditamos nessa porcaria. Que isso é só mentira, mas para você é verdade. Para você só serve aquele versículo bonitinho que é pregado na sua igreja. Que o pastor, os teólogos falam para vocês. Vocês não aguentam ouvir verdades. Vocês pedem para ler a Bíblia, o livro, mas quando a gente lê e mostra a verdade para vocês, vocês desdenham. Rapaz, se você não acredita nas partes que não é conveniente para você, rasga essa porcaria. Então, faz uma Bíblia só para vocês, só dos versículos bonitinhos, mas desfaz também do Velho Testamento, tá? Vocês falam que a divindade veio para mudar algumas coisas que estavam erradas. Você já está admitindo que o livro não é sagrado. Se for sagrado, não pode errar. E o Velho Testamento está em anexo no Novo Testamento. Porque não pode, não tem como tirar o Velho Testamento. Se tirar o Velho Testamento da Bíblia, eu já fiz até um vídeo sobre isso, né? A história do cristianismo acaba. De onde é que eles vão vir com a história da criação? Na onde que Jesus criou alguma coisa? No livro de João fala que, no 1 João, capítulo 1, versículo 1, fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois fala que o verbo fez carne. Isso vocês entendem como uma pessoa de Jesus. Na verdade, os judeus entendem como uma pessoa de Elias, que não é Jesus Cristo. Eles estão esperando Elias lá, né? E vão cansar de esperar também, que nunca vai aparecer, nunca aconteceu isso. Isso é fruto de imaginação humana, de pessoas criacionistas, que para as perguntas que não têm respostas, porque sempre vai ter uma pergunta sem resposta, aí vocês colocam a figura de um Deus. Porque tem preguiça de pesquisar, tem preguiça de estudar. São pessoas com mente preguiçosa. O religioso é preguiçoso. Nenhum deles leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É mentira. Só leram as cartilhas da igreja. Nem o teólogo leu. Nem o seu teólogo leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ele só leu as matérias que tinha que estudar para prestar prova e ser aprovado. Simplesmente assim. Aí, o que acontece? Aqui já está falando que estava esperando um libertador para libertar eles da opressão romana. Não era o Salvador do mundo. Era para libertar Israel da opressão romana. Aí o que acontece? Os que eram deles rejeitaram ele. Está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 11. Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. E no livro de Mateus, né? Falando de Mateus 10, versos 11. Mateus, capítulo 10, versículo... Mateus 10, versículo 10,
ao 6. Ó, Mateus capítulo 10, versículo 6. Vamos lá. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio salvar o mundo. Quando fala em João lá, que ele veio salvar o mundo, caso João 3, versículo 17, é mentira. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Naquela época não existia Brasil, cara. O Brasil foi descoberto em 1500. Como é que vocês falam que essa divindade é brasileira? Vocês adoram um Deus forasteiro, um Deus importado. Esse Deus não é brasileiro. Simples assim. Agora vamos lá no Mateus 13, versículo 10 ao 13. Mateus 13, versículo 10 ao versículo 13. Vamos lá. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que eles falam por parábola? Respondeu a divindade do Novo Testamento. Até em letra vermelha, tá vendo? A João Ferreira de Almeida, a fala da divindade é escrita em vermelho. Para provar que ali não é o homem que está falando, é a divindade. Não existe divindade nenhuma, gente. Eu sigo a linhagem do religioso, a mesma filosofia que eles têm em pregar o evangelho. Eu estou usando a mesma filosofia desmentindo o que eles acreditam. Porque o meu objetivo não é só falar eu não acredito e pronto, não. O meu objetivo é libertar, cara. Meu objetivo é libertar pessoas que estão presas no aprisco religioso. E eles acham que são livres. O próprio livro, capítulo 7 de 2 Coríntios, diz que eles são escravos de Cristo. Né? Eles são escravos. Eles não são libertos. Nós não somos escravos de ninguém. Aí, o que respondeu a divindade? E ele respondendo disse, os discípulos responderam por que falar para esse povo em parábola. Olha o que a divindade falou. Para provar que ele não veio salvar o mundo. Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então foi negado. Não é que eles não converteram, que ele não falou declarado para eles, ele falava para o povo dele. Eles falavam em parar, a palavra é um enigma, para eles não entender. Porque, o versículo 12 agora, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, ele será tirado. Engraçado, né? Aquele que não tem. Aqui, na verdade, dá um versículo em duplo sentido, que você também pode entender que ele está pedindo para você tirar do pó. Os pastores fazem, né? O que não tem, até o que tem, ele será tirado. Mas aqui, no caso, no sentido aqui, é em termos que da pessoa que não aceitar Jesus, aquela coisa toda, né? Essas coisas que eles pregam aí, não aceitar a divindade inexistente. Só que é o seguinte, veja bem, até o que não tem lhe será tirado, né? Mesmo, então, vocês podem roubar, então, um camarada descrente que não é crente. Esse livro é uma bagunça só, né? Vamos lá no 13 agora, vai falar detalhadamente o que ele não veio para salvar o mundo. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Então ele não veio salvar o mundo. Aí você mas esse povo era contra Deus, esse povo adorava outros deuses. Mas e daí, meu amigo? E o livre-arbítrio deles? Onde fica o livre-arbítrio deles? Esse Deus Santo está parecendo um gangster que não aceita concorrente. Isso é coisa de gangster. De meliante, de pessoas voltadas para o mundo do crime, né? E desmente o livro de João, que se diz que ele veio salvar o mundo, quando na realidade falava e parava para o povo não entender. A palavra, se ela é sagrada, meu amigo, ela tem que ser dita com transparência. É o que a gente faz aqui. Nós não estamos aqui para tapear ninguém. Estamos aqui para falar a verdade no e cru, pregando e
desmentindo o livro do mesmo jeito que está escrito, literário, não estamos inventando nada, dica de nada. Estão falando que realmente está escrito. Vocês adoram um Deus forasteiro, um Deus importado, ele não é brasileiro, né? E rejeitam o Deus da terrinha de vocês, que o Deus da terrinha de vocês é Tupã. Tem outros deuses indígenas, o Deus maior indígena é o Tupã, da tribo Tupi-Guarani, que é uma tribo proveniente do nosso território brasileiro e das Américas, né? Aí nós temos um Deus que representa o Brasil. Apesar de não estou pregando esse Deus como verdadeiro também, não, que é outra mentira também. Não existe Deus. Existe o homem. O homem que cria Deus. Deus não cria homem, né? Mas eu estou falando o seguinte: se fosse para adorar um Deus, né? Por que não adora o da terrinha então? Engraçado que você está fazendo a mesma coisa do judeu. A mesma coisa, já observou? A divindade veio para o povo da Judéia, para libertar eles, que está escrito lá, está claríssimo lá em Romanos 11, versículo 20. Eles esperavam um libertador para libertar o povo da Judéia da opressão romana. E, no entanto, o povo da Judéia o rejeitou. Ele veio para o que era seus, e os seus não receberam. Está escrito isso em João, capítulo 1, versículo 11. O povo dele rejeitou ele. Assim como vocês, do Brasil aqui, foi para nós, brasileiro, rejeitamos o Tupã, que é da terrinha. Tem alguma diferença? Os judeus rejeitaram Jesus. E vocês rejeitaram Tupã. Tupã é um deus brasileiro. Também é falso também. Não salva ninguém. Mas pelo menos estava com o povo de origem, o povo brasileiro, né, que estava aqui antes das caravelas, que é os índios, né? E é brasileiro. E vocês rejeitaram ele. Mas, no entanto, tem como verdade um impostor que não é brasileiro, é importado. Um Deus de Israel, que foi rejeitado pelo povo dele. Meu amigo, liberte dessas mentiras. Não foi para você virar ateu, não. Mas liberte disso. Sai com os seus parentes, cara. Curte a vida, vai de forró, pega a menina, vai dançar, tá? E vai beijar na boca, vai amar gostoso. Vai ser feliz, cara. Deixe de ser escravo, cara. O homem nasceu sem religião, nasceu livre, e até que os pais, né, os mais velhos, enfiaram uma mentira como verdade na mente dele. Simples assim. Fui, e até o próximo vídeo.